neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ouvintes, conforme já acabamos de ouvir, nas Escrituras, em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14 até o 18, nós vimos aqui um grande ministério, que é o ministério da reconciliação. Existem ministérios de todas as naturezas, ministérios da difamação, ministérios de tonterias, de legalismo, de liberalismo, ministérios que conduzem a meios supostos como purgatório, como reencarnação, não falando da variedade de ministérios dentro da ala chamada evangélica. A variedade, mesmo no mundo científico, teológico do Evangelho, que é o mais controvertido de todos. Agora, Paulo tinha o ministério da reconciliação, por quê? Já não era mais ele quem vivia, era Cristo quem vivia nele. E por isso, ele tinha o ministério da reconciliação, porque o ministério da reconciliação é de Cristo. Somente Cristo tem esse ministério. Grande ministério, porque ele se refere justamente ao mistério da piedade. Ele revela
manifesta o mistério da piedade, e esse ministério que revela o mistério da piedade culmina exatamente nisto: Cristo em vós, esperança da glória. Porque não seria tudo, para nós não haveria muito significado se nós conhecêssemos apenas o mistério de Deus em Cristo. Estaria incompleto, nós estaríamos do lado de cá do abismo e olhando de lá Deus em Cristo. Mas ele atravessou esse abismo, se fez carne, manifestando o mistério da piedade, para que então se completasse Deus em Cristo, Cristo em você, Cristo na igreja, portanto. E essa igreja no reino restaurado. Agora sim, tem muito a ver conosco. E aí está justamente o ponto fundamental da coisa. É que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para ele. Isto é, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então aí é que se dá o verdadeiro novo nascimento, que é por meio de morte espiritual, você é separado de sua primeira união, da sua primeira natureza, da natureza que herdamos dos nossos pais. Vamos lembrar, tal o terreno, tais os terrenos, tal o espiritual, tais os espirituais. Então você é nascido de novo. Você estava completamente livre para se casar novamente. E isso com a nova natureza, a natureza do Cordeiro. Não aquela natureza áspera do lobo, da cabra, do cabrito, que come tudo que vê. A sua natureza mudou da natureza do porco para a natureza do cordeiro, como aquela historinha que eu sempre conto da moça que criava o porquinho, enfeitava o porquinho, perfumava o porquinho, botava fitinha no porquinho. É como elas externam, expressam instinto de maternidade hoje até com os cachorros, né? Os cachorrinhos. Vem cá na mamãe, vem cá na mamãe, não é? Então ela botava sapatinho de lã no porquinho, aquela coisa toda. Mas de repente ela descuidava um pouquinho. Lá estava o porco, que sendo porquinho ou porcão, tudo é porco, a natureza é a mesma. Nós vemos aí porquinhos já, as miniaturas, já vestidinhos e mostrando tudo o que vai ser amanhã. Cada um tem sua lama própria adequada, tem seu desenho animado, né? Então ele estava lá rolando na lama, era uma casa de quintal, de interior, né? Vamos dizer assim. E ela ficava muito contrariada com aquilo, e lutando com aquela natureza que gostava de lama. O porquinho lavado voltava ao lamaçal. Pegava o porquinho, quer dizer, faz um apelo, vai lá no altar chorando. Vai, João lá na frente, levanta a mão, vai lá chorando. Daqui a pouco o porquinho está lá na lama de novo. Alguém disse para ela, você está sofrendo à toa com esse porquinho. Mete a faca nesse porquinho e adquire um cordeirinho. Você vai ver que coisa diferente. Mas foi o que ela fez. Ela meteu a faca bem no coração do porquinho, mandou matar o porquinho, arranjou o carneirinho. Agora sim,
Ela enfeitava o carneirinho, lavava o carneirinho, fazia tudo com o carneirinho que ela fazia com o porquinho. A mesma coisa. Você vê, o mesmo sangue. Deus faz tudo com todo mundo. A natureza é que vai divergir. Mas Ele ama a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o carneirinho, ao contrário do porco, quando chegava lá perto da lama, ele próprio se esquivava, porque não é da sua natureza lamear. Ele se esquiva do barro, da lama, do mau cheiro. Isso explica tudo. Por que é que nós estamos aí cheirando o ar? Cheirando o ar, procurando alguma coisa? Não. A sua vida natural das coisas do mundo perde essa natureza, essa atração. Mas você tem uma atração para a vida eterna. A sua inclinação muda. Para o lado que a árvore está inclinada é que ela vai cair. Então aquele germe que estava em você no princípio te encontrou. Isto quer dizer, se manifestou. A casca, a coisa de fora apodreceu e aquilo brotou e cresceu. Então, aquele livro onde havia a sua antiga união e que anotava todos os seus atos humanos, pecaminosos, desapareceu e foi lançado no mar do esquecimento de Deus. Conta-se também daquele pai, aquele senhor já de idade, que tinha uma filha que tinha muita amizade, alta, faculdade, coisa e tal, e ela passava vergonha com ele, porque ele estava lendo a Bíblia quando vinha suas visitas, seus colegas, e ele começava a ler a Bíblia e de repente ele começava a dar glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, e ela se sentia constrangida com aquilo. Quer dizer, que se ele tivesse lá gritando gol, gritando um rock, uma outra coisa, ela não sentia vergonha daquilo. Ah, seu pai tem espírito jovem, hein, fulana? Todo mundo argumentaria. Mas dar glória a Deus é fanatismo. Dar glória a Deus é loucura. É tonteria, né? Causa vergonha. Mas ele se sensibilizava muito com as Escrituras, com o reino de Deus, com as promessas divinas. Ele vivia sempre se alegrando. Por quê? Ela dava alguma coisa sempre para ler. Então ela pegou e deu um livro para ele ler. Falou assim, eu vou dar um livro para papai ler, porque eu vou ter umas visitas muito especiais aqui em casa. Mandar ele lá pro sótão, lá para cima. Vai para lá, papai, e o senhor vai ler esse livro aqui, o senhor vai ver que coisa mais maravilhosa. Um livro de geografia. Pois bem, então a coisa ficou controlada. E eles estão lá tomando uísque, não é? E naquela visita mais social, ela era uma moça muito projetada na sociedade. Então, de repente, começou lá em cima o barulho, sapateando e gritando, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. E todo mundo assustou com aquilo, porque o barulho foi estarrecedor, né? Ela chegou lá em cima e disse, papai, o que aconteceu, papai? O que o senhor está aprontando aí? Eu não dei um livro para o senhor ler? Sim, minha filha, foi o livro que você me deu. É que está causando isso aqui. Eu estou numa alegria tão tremenda que eu não suporto. Glória a Deus, minha filha. Olha aqui, ó. Olha aqui. Há lugar no mar que não tem profundidade. O homem não consegue ir. Veja que profundidade terrível. Nem com aparelho o homem não consegue ir lá.
Está escrito aqui no livro que você me deu. Ó. E a Bíblia, minha filha, diz que os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento de Deus. Glória a Deus, minha filha. Glória a Deus, minha filha. Então não tinha jeito para ele. Porque o livro que ela deu para ele mostrava que há lugares no mar que o homem não vai. É muito profundo, é uma profundidade. A pressão é demais. E quando ele viu isso, ele não suportou. Ele teve um avivamento, aquele avivamento. Ao contrário do avivamento que o mundo dá. Você não vê como o mundo entra no espírito das coisas do mundo? Você não vê o que causa um gol da seleção brasileira? Quando põe a bola lá na rede, é um avivamento. Você não sabe o que é a sensação do gol. O gol é um mistério. Parece que o gol traz uma casa própria. Parece que a seleção brasileira trouxe uma casa própria para cada torcedor no Brasil. O que vence a Fórmula 1 também. E assim por diante. O carnaval é um avivamento. Tem que se entender isso, é lenitivo. Eles não têm outra coisa. Não tendo uma coisa melhor, não tendo a coisa real para se alegrar, ora, tem que se alegrar. Você não vê como o cão se alegra com o osso? Agora você quer tirar o osso da boca de um cão, de um cachorro, sem ele lhe morder? Oferece-lhe um pedaço de carne. Você não teria muitos tipos de porfias, de contendas, se você conseguisse mostrar o ministério da reconciliação. A grande coisa é esta. Agora, nós já vimos o suficiente para entender que ninguém é melhor do que ninguém. Religião apenas moraliza a pessoa. Religião é uma capa, é uma cobertura. Se religião salva, só uma é que salva, mais nenhuma. Se é que religião salva, religa o homem a Deus, faz cobertura, então esta é o ministério da reconciliação do homem, da Maria Madalena com Deus, do ladrão crucificado com o paraíso, da samaritana com o grande profeta. Mas o único meio para o doutor Nicodemos, para o mancebo de qualidade. Porque quando se fala assim, pensa que Maria Madalena foi salva porque ela precisava de salvação, porque ela era uma mulher perdida, como Raabe, como a samaritana, como o ladrão. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há pecador grande, pecador pequeno diante de Deus, não. É como o porquinho pequenininho com o porquinho grande. É o cachorro pequenês, que é uma natureza que até na Bíblia, você sabe, você não pode aceitar hoje, a igreja não pode aceitar conscientemente o dízimos de cachorro, comércio de cachorro e nem tampouco da prostituição. São os dízimos que a igreja não pode receber conscientemente. Agora, diante de Deus, é isso. Porquinho é da lama, porcão é da lama. Cachorrinho é cachorrinho, volta ao vômito. Cachorrão é cachorrão, volta ao vômito. A natureza não tem tamanho, como o pecado não tem tamanho. Todos estão separados pela natureza pecaminosa. Em pecado me concebeu a minha mãe. Em pecado me concebeu a minha mãe. Olha, eu sempre adverti disso. A mãe de Davi não foi prostituta. Ele está falando exatamente da natureza pecaminosa. Então, o grande ministério da reconciliação leva a igreja não a um credo, não a um misticismo, não a um ismo, não a endezar um homem, um pregador avivalista que é convidado para aqui, para ali, para acolá, para o mundo todo. Não. Evangelistas aí dizendo,
Você procura a igreja mais perto de sua casa. O que é isso? Desde que você vá a uma igreja, tudo bem. Isso é falta de convicção. Isso é falta de revelação. Isso não é um indicador. Em certos casos, seria melhor a pessoa continuar lá onde estava até encontrar a verdadeira luz. Por quê? Pelo Ministério da Reconciliação, você não está simplesmente perdoado. Você está justificado. Você vai encontrar isso na Carta aos Romanos, capítulo 5. Sendo justificados pela fé, é que temos paz com Deus. Isto quer dizer comunhão com Deus. O homem não tem paz com Deus. O homem não suporta Deus. O homem não suporta essa mensagem pregada por um pecador, um esqueleto pobre, raquítico como eu. Agora, quanto mais a presença real de Deus. Justificado é como se você nunca tivesse feito aquilo. Lá diante de Deus você nunca cometeu aquilo. Nós deveríamos amar mais a Jesus Cristo. Amar mais a Deus. Sobre todas as coisas. Se você começa uma vida, rapaz, se você começa um empreendimento, uma empresa, um trabalho, um empreendimento material, secular, com Deus na frente, você vai até o fim com Deus. Mas não comece com Deus em segundo plano, não, que vai chegar lá no fim, lá em 10º lugar. Põe o reino de Deus na frente da sua faculdade, do seu doutorado. Põe o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, isso só pode acontecer exatamente através dessa mudança de natureza que significa realmente o novo nascimento. Você, criança, que já passou dos 7 anos, já entrou na idade da consciência, que já sabe mentir, já sabe apanhar coisas escondidas, já sabe falar palavrões e outras coisas terríveis, você tem que mudar essa natureza. A primeira coisa que você vai aprender é fumar, é mentir. Não faça isso, não. Não vá por aí, como eles dizem, não é por aí. De fato, não é por aí. Tudo é vício que eles arranjam. É tipo isso, tipo aquilo, por aí, a nível de Brasil, até porque, obviamente, não sei mais o que, esses vícios. Então, não é por aí, meu filho. Nós temos de buscar uma mudança de natureza. E dizer, ó, que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Aí está certo. Não é só cantar, não. Agora você vai ver a diferença entre justificado e perdoado. Há muita gente contente pelo perdão. Então vai no confessionário, é perdoado. Vai no escritório, fala com o pastor, é perdoado. Que é isso? Você precisa ser justificado pela fé, para você ter paz com Deus. E essa justificação só se processa através do ministério da reconciliação. Então não é do ministério do grande pregador da mensagem, do meu ministério, ministério católico, batista, presbiteriano, de organização nenhuma. O ministério da reconciliação é Deus em você. É o Espírito Santo te convencendo do pecado, lá dentro de você. E mudando, porque ele tem um potencial dentro de você para isso. Ele tem uma semente que ele pode usar. Ela está aí desde antes da fundação do mundo. Portanto, busque esse ministério da reconciliação. E você então estará reconciliado com Deus pelo único meio criado por Deus. Então você é justificado. Você nunca pecou diante de Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção agora. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário. Ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor.
Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Disse o Senhor Jesus: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum
perderá o seu galardão. Se você meditar, você vai reconhecer que não pode viver sem amor. Por isso, fica comigo, Jesus. Oh, meu Jesus, eu te peço esta humilde oração. Traze-me sempre a teu lado, dá-me consolo e perdão. Eu de joelhos te peço, pois sou um vil pecador. Guarda-me sempre, ó Cristo, fica comigo, Senhor. Declina o sol no horizonte, sobem as trevas do mar. Dá-me constante, ó bom mestre, o teu favor divinar. Perto de ti quero sempre estar, clamo com todo fervor. Livra-me do vil pecado, fica comigo, Senhor. Ouvintes, a afirmação, a leitura que acabamos de fazer está baseada no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, do verso 34 ao 42. Destaquemos esse assunto tão profundo e de suma importância. Ora, nós temos muitos homens, empresários, gente do rádio, da televisão, empenhados em ajudar a solucionar o problema do mundo, da humanidade, das famílias, do indivíduo. Mas uma coisa é certa, que cada um dá a sua partícula. Nós temos de reconhecer isto. Como numa construção, o engenheiro é indispensável, o arquiteto. Também o servente é indispensável, o pedreiro, o eletricista, o encanador. E cada um deve fazer a sua parte
com dedicação, com aperfeiçoamento de mão de obra. Agora, é a mesma coisa nesse edifício de Deus. Se cada qual respeitasse o que o outro faz, a parte do outro, então a coisa seria mais fácil. Eu pergunto, como que esses pregadores, os evangelistas, a gente que está trabalhando, usando os meios de publicidade e tendo-os até como monopólio em suas mãos, podem pensar que serão totalmente úteis, usados por Deus, se não respeitarem esta lei. Inclusive, existe uma lei, é até um marketing, é um conhecimento de comunicação, de publicidade. Por exemplo, no rádio, nós não temos um público que gosta de toda a programação daquela emissora, daquela rede de televisão. Dependendo do momento, alguma coisa ali lhe chama a atenção. E constatadamente, através de testemunhos, que há milhares de pessoas que são beneficiadas através deste programa. Aqui, através desta emissora. São milhares. Portanto, desconsiderar este programa é desconsiderar milhares de pessoas que se alimentam espiritualmente através deste programa. É claro que toda a apresentação tem aqueles que criticam, que não gostam, que não aceitam, muitos que ouvem assiduamente, mas discordam em alguns pontos. Nenhum líder, pregador algum, deve pensar que está sendo aceito por todos. Mas, se nós tivermos um pouquinho de respeito, de democracia, de respeito pelo povo, nós vamos considerar que há milhares que gostam, que choram se aquilo faltar. Terão tristeza e nunca mais ouvirão aquela emissora, nunca mais ligarão aquele rádio, naquele canal. Enquanto para uns é um alívio, para outros é uma tristeza. E nós temos de respeitar isso também, que cada um dá da sua partícula. Agora nos é feita uma pergunta. Segundo a mensagem que o senhor anuncia, somente aqueles que creem na sua mensagem é que serão salvos? Não, absolutamente não. Não é assim que nós pensamos. Deus tem salvos em todas as alas evangélicas cristãs. Mas nós já estudamos aqui as duas classes de salvos. Esta mensagem que nós pregamos, ela é contundente, ela é chocante. Mas eu pergunto aos meus ouvintes, será que nós não precisamos de alguma coisa também que nos contrarie, que choque com os nossos pensamentos? E que aqueles que têm a coisa na mão, então mostrem o contrário, aí mostra realmente que tem capacidade, que está com a verdade. Porque, segundo o provérbio, a melhor maneira de tirar um osso
da boca de um cão, de um cachorro, é lhe dando um pedaço de carne, lhe oferecendo uma coisa melhor. Mas esta mensagem tem uma característica. Ela fere a nós mesmos. Os que pregam esta mensagem são feridos em primeiro lugar. Carregam cicatrizes. E já estudamos isso, que o maior sofrimento nosso é não darmos conta, não termos possibilidade de, como humanos, preenchermos os requisitos da mensagem do dia. Lutero teve essa insatisfação. João Wesley, então, nem se fala. Ele chegou a exclamar: eu estou procurando converter os outros, e quem me converterá? Então, o pregador genuíno, ele sofre. Ele sofre porque ele está sentado entre o povo, como humano. Ali é apenas um ofício. É um ofício que ele tem de estar lá na frente. Mas como humano, ele está no meio do povo. Hebreus capítulo 5, ele deve oferenda, sacrifício pelo povo e também por si próprio, porque ele mesmo está rodeado de fraquezas, para assim saber compadecer dos ignorantes, dos fracos, dos errados. Então essa que é a verdade. Nós devemos ter capacidade para encararmos isto à luz da verdade, da palavra, e respeitarmos o direito do povo ouvir isto também. São milhares que gostam de ouvir, que se alimentam disto. São milhares que são alimentados através de outro programa. Então, deveríamos ter em cada emissora de Goiânia, em cada emissora do Brasil, também opções diversas. Deixa o povo escolher, deixa o povo ouvir. Agora, nós vamos lembrar daquele grande fato importante, das 3 condições estabelecidas pelo próprio Deus. É, sem dúvida alguma, um complexo de Deus, uma maneira de Deus. Que o crente, para ser pentecostal, ele tem que ser apostólico. E para ser apostólico, ele tem que ser profético. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E Jesus acaba de nos afirmar aqui em São Mateus o seguinte: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Qualquer um que facilitar chegar esta mensagem de um profeta àqueles que deverão recebê-lo, facilitar em algum ponto, ele receberá também uma recompensa. Se Deus não revelou acerca da mensagem, Deus não vai cobrar dele essa revelação. Porque a quem mais é dado, mais é exigido. E esse campo profético, o campo da pregação, conforme aos Efésios capítulo 4, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, mestres, é visto assim, como numa montanha
o evangelista vê um lado, o doutor vê do outro lado, cada um vê de um lado, uma parte daquela montanha. Mas de cima está o profeta de Deus, esse vê toda a montanha. Então ele está posto no topo, diante de Deus, posto por Deus. E o galardão é justamente este. Você vê quem ficou com Elias, recebeu o galardão de profeta. E, no entanto, eles não eram profetas. Simplesmente eles estavam entre os 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Os que ficaram com os apóstolos não eram apóstolos todos, mas receberam um galardão de apóstolos. Aqueles receberam também, encararam sacrifícios de profeta, perseguições por crerem, estarem com os profetas. Estes, os apostólicos, também sofrem as aflições, a discriminação, a perseguição por estarem com os apóstolos. Às vezes não são apóstolos, mas são apostólicos. Não são profetas, mas são proféticos. Eles estão dentro do quadro do profeta. Eles receberam o profeta, o enviado de Deus, por isso receberam a Deus. E há recompensa para aqueles que, como Gamaliel, dizem, não, deixa, se isso for de Deus, vai avante, se não for, por acaso, não corramos o risco de estarmos lutando contra Deus, privando o povo. O povo ouve tanta coisa que todo mundo sabe que não tem o menor fundamento bíblico. Por que o povo não pode ouvir também aquilo que só é provado nas Escrituras? É com a Bíblia, é com a palavra de Deus. E aqui nós temos mais um testemunho a estudarmos juntos, se o Senhor nos permitir, que é o testemunho dos profetas. O testemunho das aves, das árvores, do mar, de toda a natureza, é uma Bíblia aberta. Mas isso não formaria um fundamento para a igreja se não houvesse o testemunho dos profetas. Se não houvesse uma doutrina apostólica. Porque admirar a natureza é muito bom, mas é simplesmente uma emoção. É simplesmente uma emoção. Agora, estabelecer-se dentro de uma ordem profética, apostólica, isso significa obedecer, funcionar como a natureza funciona, como a natureza trabalha. Agora, por que a natureza não está correspondendo mais às estações como antes? É porque elas foram violentadas. O termo certo é esta: a natureza foi violentada, foi pervertida pelo trator, pelo fogo, pelo progresso, afinal. Por isso, estamos já com o problema do ozônio e outros problemas seríssimos, como a poluição das águas, dos rios, o devastamento das matas. Então a natureza não está correspondendo. A igreja também, ela foi violentada, ela foi agredida, ela está sofrendo uma condição do tempo, as moças, os rapazes, as crianças, os homens estão sofrendo o dano, essa violentação
que polui a mente, que é uma batalha jamais pelejada, que é a batalha na mente, a deformação do caráter, da personalidade. A igreja enfrenta isso, como a natureza enfrenta. Então tem que ficar realmente aquilo que está lá dentro, o potencial. Como a natureza será restaurada em um todo, também a igreja será restaurada em um todo. Mas a igreja só pode ser restaurada por um profeta restaurador. Esse é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo usa alguém. Como inimigo, tem que usar alguém. Meus ouvintes, o nosso tempo já terminou. Mas fiquem com isto. Nós estamos enfrentando a condição do tempo. Estamos sofrendo dano também como a mesma natureza está sofrendo. Por isso ela está gemendo pela manifestação dos filhos. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Foi criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor, todo ser que respira também deve louvor. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar, e o verde das matas que abriga o animal.
pedra que é dura ajuda a construção. Fica igual como a areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém